Hey guys, what's up? Pessoal, hoje nós vamos direto ao tema do nosso vídeo, que é como passar pela imigração e pela alfândega dos Estados Unidos. Nós vamos estar abordando as principais perguntas que geralmente são feitas. São perguntas padrão do tipo: qual o propósito da sua viagem? Quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? Ao final do vídeo, porque nós já estamos indo direto para as perguntas, ao final do vídeo ainda estarei dando algumas dicas comportamentais do que pode levar, do que não pode, de como você deve se portar diante do oficial da imigração, enfim, dicas que também podem ajudar na sua entrada aos Estados Unidos da América. So, let's go! Ok, pessoal, pergunta número 1. A primeira pergunta que você ouvirá: posso ver seu passaporte e bilhete aéreo, por favor? E ele irá perguntar da seguinte forma: May I see your passport and air ticket, please? Também ele pode usar Can I see your passport and flight ticket, please? Pode variar, mas a resposta é sempre a mesma. Aqui estão eles, ou Here you are. Meus amigos, a segunda pergunta, que não necessariamente será nesta ordem, é uma das mais importantes que o oficial da imigração fará, que é exatamente qual o motivo, qual a razão, qual o propósito da sua viagem para os Estados Unidos. Este tipo de pergunta tem a expectativa de 3 tipos de respostas, que são a trabalho, a lazer ou para estudar, ok? Então primeiro vamos a como você ouvirá esta pergunta in English. O oficial dirá: What's the purpose of your visit to the US? A resposta que você dará vai depender do motivo da sua viagem. Suponhamos que você esteja lá de férias, ok? Para turismo. Então você vai dizer I'm here on vacation. Se você estiver a negócios, você vai responder I'm here on business. E se você foi a estudos para estudar, você dirá I'm here for study. Na sequência, vem a pergunta sobre quanto tempo você pretende ficar. E esta pergunta virá da seguinte forma: How long do you intend to stay? Ou How long are you planning to stay in the US? Pessoal, para a resposta dessa pergunta, vai depender de quantos dias, semanas ou meses você pretende ficar. Por exemplo, se você pretende ficar 5 dias, 5 days, 2 semanas, 2 weeks, 3 meses, 3 months. Outra pergunta muito comum que normalmente eles fazem é quanto à sua profissão, ao seu trabalho no Brasil. E a pergunta virá da seguinte forma: What do you do in Brazil? Ou What's your occupation? What's your profession? Tá? Desta forma, pessoal, você tem que decorar o nome da sua profissão. Por exemplo, se você for um dentista, você vai responder I'm a dentist. Se você for um advogado, I'm a lawyer. Se você for um engenheiro, I'm an engineer. Se você for um professor, I'm a professor in Brazil. Decore a sua profissão, é muito importante para você pronunciá-la da maneira correta. Outra pergunta que normalmente é feita é a respeito de onde você vai ficar. E a pergunta vem da seguinte forma: Where will you be staying? E a resposta, pessoal, depende de onde você vai ficar. Se você for ficar no hotel, I'm staying at the Hilton Hotel. Por exemplo, se você for ficar na casa de algum amigo, a resposta será I'm staying at my friend's house. Se você for ficar num albergue, esteja preparado para dar o nome, o endereço, o telefone, os vouchers, ok? Porque é muito comum eles pedirem a confirmação de onde você vai ficar.
Pessoal, está acabando. Vamos lá, vamos lá. Outra pergunta que normalmente eles fazem, também é muito importante, é a respeito de quanto dinheiro você está carregando com você. Normalmente esta pergunta vem da seguinte forma: How much currency are you bringing with you? Ele também pode perguntar how much money, how much cash are you bringing with you? E você esteja preparado para dar uma resposta condizente com o que você pode apresentar. Por exemplo, $2.000, $2,000, $5.000, $5,000. Meus amigos, de um modo geral, podemos dizer que as perguntas que nós vimos anteriormente são as principais. Porém, às vezes, em algumas situações, eles perguntam outras perguntas do tipo: você está viajando sozinho? E a pergunta vem: Are you traveling alone? Se você estiver, responda: Yes, I am. Se não, no. I am with my family, with my sister, with my friend. Outra pergunta que às vezes eles fazem é: Is it your first time here in the US? Ou seja, esta é a primeira vez que você está nos Estados Unidos? Se sim, yes it is. Se não, no it isn't. Outra pergunta que também não é muito comum, mas às vezes eles fazem, é a respeito do seu destino final. Normalmente a pergunta vem assim: What is your final destination? De repente você está fazendo uma conexão dos Estados Unidos para ir para outro país. Diga corretamente. Por exemplo, você está indo para Londres. I'm in transit here. I'm going to London. Ou de repente você está fazendo uma conexão em Miami para ir para Los Angeles, você vai dizer: My final destination is Los Angeles. Ok, pessoal, a última informação que eu acho relevante estar passando aqui é que pode acontecer na imigração, immigration, ou na alfândega, customs, deles pedirem para você preencher um formulário. E a forma que eles irão pedir isto é: Could you please fill in this form? Ou could you please fill out this form? Tá? Ambas as perguntas significam a mesma coisa, que é: você pode preencher este formulário? Mais uma vez, coloque as respostas mais verdadeiras, mais próximas da realidade possível, porque qualquer coisa pode conspirar contra a sua entrada. Hey guys, estamos chegando ao final do nosso vídeo. E você que ficou até agora, imagino que ficou para ver as dicas. Vamos lá, as dicas. Dica número 1. Mantenha sempre a calma e a postura. Eu sei que você vem de uma viagem longa, que tudo que você quer é chegar, pegar suas malas, ir para o hotel e começar a aproveitar os Estados Unidos, a sua viagem, as suas férias, ou seja lá o que for. Mas você tem que entender, pessoal, que o agente da imigração ou o agente da alfândega estão lá trabalhando. A função deles é evitar que entre terroristas, traficantes, pessoas mal intencionadas, pessoas que estão com a situação irregular em termos de documentos. E é o trabalho deles. Por eles passam milhares de pessoas todos os dias. Então entenda isso, mantenha calma sempre. Até porque, se você ficar nervoso, pode só piorar a situação. Segunda dica: sempre diga a verdade. Sempre diga a verdade e, de preferência, tenha os documentos comprobatórios. O que eu quero dizer com isso? Se você disser que vai ficar no hotel X, tem um voucher do hotel ou tem um telefone onde o oficial da imigração possa telefonar caso haja alguma dúvida e confirmar que você esteja lá. Se você declarou que está com $5.000, tem os $5.000 para mostrar. Se você disse que vai ficar por 2 semanas, que condiza com o que diz a sua passagem de volta, tá? Porque qualquer mentira pode ser motivo para eles quererem aprofundar a investigação. Terceira dica, também muito importante: não leve alimentos, principalmente perecíveis, tá? Em muitos países eles são proibidos, pode causar uma complicação danada, pessoal. Eu sei que o pessoal pede para levar carne, fruta, pede para levar isso, aquilo. Não leve, evite levar qualquer tipo de alimentos. Outra dica importante: se você toma remédios controlados, veja o procedimento junto ao seu agente de viagem para que você possa
legalizar a entrada nos Estados Unidos com esses remédios controlados, ok? Com essas 3 dicas, eu vou repetir: mantenha calma, não minta e evite levar alimentos, evite levar presentes para pessoas que você não conhece, e se você estiver levando remédios, se certifique de estar com as receitas, todas traduzidas para o inglês, tradução juramentada, enfim, siga o procedimento legal. Se você seguir tudo isso, certamente a sua viagem para os Estados Unidos vai ser maravilhosa e tudo vai correr bem. That's it for all. See you later, my friends.